bull market, né? Porque o mercado tradicional, o mercado S&P 500 só subiu praticamente. Muita gente em 10 anos enriqueceu comprando ações da Amazon, ações da Google, ações do Facebook. Muita gente ficou muito rica com ações dessas empresas que subiram violentamente. Então, no Q2 para o Q3, então entre julho e outubro, eu acredito que nós vamos ter um esgotamento das quedas. Eu acredito que a quebradeira geral mesmo vai acontecer a partir aí, possivelmente de janeiro até maio do ano que vem. Então, acho que o primeiro semestre do ano que vem, eu acho que as pessoas vão sentir muito o impacto do desemprego nesse primeiro semestre de 2023. E pode ser que alguns países se beneficiem com isso, né? O Brasil pode ser um deles, caso a gente resolva o problema de escolha de ministros aí do Lula da Massa, ou caso o Lula seja impeachmentado, pode acontecer aí algum movimento nesse sentido, tá? Porque geralmente o Brasil, por ter ações de commodities, né, a maior parte da sua bolsa é baseada em empresas de commodities, nós temos aí muito interesse comprador em casos de recessão. Certo, senhores? Bom, então, por que que... E aí, as perguntas que a gente deve se fazer. Por que que nós temos altas, então? Por que que a gente tem alta aí, pessoal? Por que vocês acreditam que nós vemos o mercado subir um pouquinho de ontem dessa última semana para agora, né? Se você pegar o gráfico aí do Ethereum, do Bitcoin, vocês vão ver aí uma barra, né? Que é uma barra que é como se fosse uma barra de reversão, né? Um fundo mais alto do que o fundo anterior. Uma tentativa do mercado fazer fundo. Bom, só para vocês terem ideia, né? A gente vai adentrar então na próxima semana, no mês de dezembro. Esse é um tipo de barra ainda que sim, pode ter um pouquinho de alta, pode trazer um pouco de calmaria para o mercado até chegar, no caso aí do Ethereum, aos 1.280 a 1.320 dólares, que é a primeira retração de Fibonacci. Essa região pode até chegar a 1.380 por aí, mas eu acho muito improvável que passe desses valores, 1.315, 1.380, tá? E 1.280 também acho improvável que ele vai continuar subindo, tá? Então, no final de semana, como não vai acontecer nada de muito relevante, acredito que a gente pode ver um pouco mais de alta no curto prazo, bem curtíssimo prazo mesmo. Mas a ideia é entender que a gente ainda vai testar esse fundo anterior aqui, na minha opinião, no Ethereum, beleza? Acredito que ele vai retestar esse fundo em algum momento. Não sei que tipo de quedas que ele vai fazer, mas eu acredito sim que nós vamos ver Ethereum novamente abaixo de 1.000 dólares, tá? Não sabemos também se ele vai fazer uma onda corretiva, um movimento no primeiro semestre do ano que vem, ou quando vai acontecer essa quebradeira. Acontece que a gente ainda não chegou no pivô do Fed, então é muito mais provável a gente ver um gráfico se desenhando muito mais nesse formato, né, mesmo com altas no meio do caminho, do que um mercado caindo na verticalidade. E também acredito que o S&P 500, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas vão poder voltar para o topo anterior aqui, que é esse alvo aqui, na minha opinião, é isso que está estimulando essa alta. Então esse é um dos motivadores. As pessoas acreditar que isso aqui é um fundo, porque foi um fundo verdadeiro, beleza? De fato, isso aqui é um fundo verdadeiro, porque isso aqui é um bear trap. Tanto é que eu estou comprado nesses dias, por conta dessa confirmação dessa alta. É um bear trap, beleza? Só que eu estou pouco comprado. Eu não estou muito comprado. Não estou 100% comprado, né? Eu estou 80% líquido, 20% comprado. Hoje eu acabei de comprar um pouco de Ethereum para tentar surfar uma alta no final de semana. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai continuar subindo, aqui na minha opinião ele vai continuar subindo, nós temos uma linha de tendência de baixa, que é essa linha pontilhada, que é a primeira resistência que o S&P 500 vai enfrentar. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, eu acredito que tenha dados econômicos importantes na segunda-feira, que eu acho que é a confiança do consumidor, se eu não estou enganado. E esse é um dado que é importante, que pode trazer um pouco de volatilidade para o mercado na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um importante dado econômico, que, na minha opinião, vai vir a favor da contração econômica. Então, eu acredito que a gente pode, até na segunda, abrir em alta novamente, retestando esse topo anterior aqui. Mas passar desse suporte majoritário, para mim, é praticamente, no contexto atual que a gente está enxergando, é praticamente impossível. Tá? Então eu acredito que o S&P 500 vai continuar subindo.
que no final de semana a gente pode ver as altcoins e criptomoedas subindo um pouquinho mais, fazendo aquela retração de Fibonacci 0,38, 0,5 de Fibo em Ethereum e Bitcoin, mas que nós vamos ter depois, quando a gente chegar no S&P 500, até no mês que vem, chegar nesse semanal, né, nas próximas 4 semanas, principalmente se acompanhar de uma alta tímida e de rompimento dessa região, dessa linha pontilhada. Então, se a gente romper essa linha pontilhada, eu acredito que nós vamos vir para fazer um bull trap, que é um voo de galinha, tá? Eu acredito em um voo de galinha semanal, com uma sequência de barras de alta até tocar essa região, ou pelo menos testar essa linha de tendência de baixa. Se nas próximas 2 ou 3 semanas nós começarmos a fazer uma curva para baixo aqui, eu já estaria mais majoritariamente dolarizado nesse ponto aqui. Se ele conseguir romper, como eu acredito que ele vai conseguir romper e atingir o topo anterior aqui, aí dá para ficar exposto por mais semanas, possivelmente até o dia 20 de dezembro dá para ficar exposto, comprado em ativos de risco, porque eu acredito que ele poderia entregar uma leve alta aqui que animaria um pouco o mercado e que possibilitaria as pessoas a fazer alguns investimentos, tá? Outro detalhe importante, por que dia 20 de dezembro é um dia interessante para você ficar de fora do mercado volátil? Porque geralmente as pessoas começam a usar muito dinheiro para fazer compra de presentes. Nós temos a cultura de presentear nossos familiares, amigos e filhos e pessoas que a gente ama no Natal. Então, nesse período, o interesse por investimentos diminui grandemente, tá? O interesse por investimentos diminui muito e pior, muitos pegam o lucro de ações de algumas empresas, realizam para comprar presentes também, para fazer essa gastação que majoritariamente em países capitalistas nós temos essas culturas, né? Então, por que temos essas altas? A resposta é porque as pessoas tentam precificar o fundo. Então, a compra, a alta que a gente está enxergando, na minha opinião, é uma alta de tentativa do mercado precificar o fundo. Por isso que é uma alta tímida, porque ainda não diminuiu o risco de insolvência no mercado de capitais.